Bom, eu trouxe aqui uma figurinha emblemática, ela muitas vezes é de banco de imagens também, mas ela é emblemática para esse assunto que nós vamos tratar agora. Propósito de vida, dentro, né, do Ikigai, que a gente vai comentar um pouquinho ali, é a razão para se viver. Então, a gente tem alguns aprendizados com os japoneses que a gente pode trazer para a nossa vida prática e nos ajudar a pensar em como a gente pode seguir com uma vida de mais significado, com uma vida de mais propósito. E aí, aquela pergunta que nós fazemos, né? Nós nos fazemos e a gente tem uma tendência a olhar, será que todo mundo tem um propósito? Bom, não importa muito se todo mundo tem um propósito. A pergunta é: eu tenho um propósito? A minha vida está realmente com algum significado? Ela tem um norte que me faz acordar todos os dias? Eu tenho uma motivação para poder acordar e seguir em frente? Aí nós temos dois tipos de situações. Pode passar. A gente tem aquelas pessoas que já descobriram o propósito. Então, normalmente, quando a gente olha uma pessoa que já descobriu o propósito, a gente percebe nela um vigor, a gente percebe nela criatividade. Quanto mais ela faz, mais resultado ela tem. Ou seja, ela tem algumas pessoas costumam dizer que é sorte. Eu já digo que ela encontrou o propósito e segue nele com bastante segurança, e é por isso que a vida dela realmente tem significado. Ela normalmente está dentro dos valores, porque os valores dela se ajustam com aquilo que ela faz. Tem habilidades que, quanto mais elas fazem, elas ficam melhores nisso. Elas têm uma certa facilidade de superar desafios. Eu digo sempre, pessoas com propósito, aquelas que ainda não descobriram, elas vão ter desafios. A diferença é como você atravessa os desafios que aparecem na sua vida. E elas fazem tudo isso, mesmo em situações difíceis, porque elas acreditam que o que elas fazem vai se tornar um legado para o mundo, ou seja, vai fazer uma diferença na sociedade. Em compensação, nós percebemos que existem outras pessoas que têm uma certa dificuldade, pode passar, de descobrir o seu propósito. Isso significa puxa, a vida delas acabou, ou que não significa isso. Mas o que a gente percebe as pessoas que ainda não vivem de acordo com um propósito, as pessoas que ainda não descobriram a sua razão, e vocês vão perceber que todo mundo tem uma razão, todo mundo tem um propósito. Agora, o que acontece quando você descobre, tem gente que descobre antes, tem gente que descobre depois. Aqueles que descobrem depois, a gente percebe que a vida é um pouco mais cansativa, desgastante. Qualquer motivo externo, qualquer fator externo traz situações que desmotivam a pessoa. Elas têm uma tendência, muitas vezes, a buscar algum tipo de atividade pelo dinheiro, e por isso elas acabam mudando toda hora de projeto, e estão aqui, outra hora estão lá. E elas não têm muita energia para vencer as adversidades e transparecem muito medo. Então, essa questão de propósito, eu digo que não é que você não tenha, você ainda não descobriu. E aí a gente vai conversar um pouquinho quais são esses insights que nós podemos usar para tentar, né, descobrir aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é bom, aquilo que faz sentido para o mundo, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Pode passar. Então, a pergunta é, o que eu vim fazer aqui? Né? Eu costumo dizer que todos nós nascemos com alguma missão de vida. E aí, de novo, alguns descobrem mais cedo, outros descobrem um pouquinho depois. Mas tudo que a gente faz e tudo aquilo que a gente encana para para um certo objetivo, para uma certa meta, ele tem a ver com nós mesmos, tem a ver com autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer para poder identificar em mim quais são os meus objetivos, o que faz sentido para mim. Então, não é externo, você não encontra o seu propósito olhando o site, olhando situações de alguém que já encontrou o seu propósito. Você encontra o seu propósito olhando para dentro, olhando para você.